até que ponto eu preciso me adaptar sem também me ferir e perder minha essência. E aí eu vou trazer um elemento que foi a sua pergunta inicial, que é da neurociência. Então, hoje, o que é que a neurociência faz? Ela prevê o nosso comportamento. Ela já sabe como é que ela estuda como é que o nosso cérebro funciona, porque tem alguns comportamentos que todos nós vamos ter, independente de, inclusive, onde nós estejamos no mundo, mas nós vamos ter, é assim que o cérebro humano funciona. Então, a tendência para aquilo acontecer é muito grande. Então, hoje existem estudos de neurociência em relação a qualquer coisa. Neurociência em relação à liderança. Neurociência em relação a próprio neuromarketing, né? Que já estuda o que vai me atrair, né? Exatamente, que cheiro vai me atrair. Então, tem muitos elementos da neurociência que já vão prever o meu comportamento. Então, se eu já posso, pelo lado da neurociência, prever meu comportamento, eu posso me cuidar mais e vigiar esse comportamento. Então, a neurociência traz que o nosso cérebro, por exemplo, ele é o órgão mais econômico do nosso corpo. Então, muitas vezes, o que é que o nosso cérebro vai fazer na adaptação de uma cultura? Inicialmente, ele pode resistir àquela cultura. Não porque eu sou uma pessoa extremamente resistente, ou porque eu sou do contra, ou porque eu sou uma pessoa preguiçosa para me adaptar àquela cultura, mas o nosso cérebro, ele vem de lá da época da selva, então ele tende a se proteger. Para se proteger do perigo. Então, às vezes, não é do jeito que você foi criado. Isso aí já está meio que instalado lá dentro da gente, né? Só que aí, eu acho que o conhecimento é bom a gente, pelo menos é o meu jeito de estudar e de trabalhar, não me apaixonar demais por nenhum conhecimento, mas entrelaçar vários conhecimentos. Então, a neurociência tem o seu lugar, e ela vai crescer cada vez mais. Existem artigos que foram publicados e cresceu de uma forma avassaladora, inclusive com a pandemia, porque foi necessário, e ainda é um universo a ser descoberto, como é que o nosso cérebro funciona. Segundo lugar, a psicologia também está aí para entender e analisar o nosso comportamento, para ajudar por que eu me comporto dessa forma. Eu pensei que eu era desse jeito, mas agora eu agi de um jeito completamente diferente. Esse não sou eu, essa não sou eu, ou eu sou isso também e não sabia. Muito desenvolvimento humano, né? Exatamente. Então, todo o foco do meu trabalho é desenvolvimento humano e organizacional. E tudo isso em meio a um cenário político, econômico, financeiro, mundial, né? Nós sabemos que as empresas, de uma forma geral, e os profissionais também, têm enormes desafios atuais. Mas o nosso comportamento, inclusive humano, ele também ele segue uma linha do comportamento social. Então, quanto mais, às vezes, se a pessoa é mais social ou não ser social, isso aí vai ajudar. Cada grupo, eu tenho as minhas características, se eu sou uma pessoa, por exemplo, mais social ou não, mas a depender do grupo que eu vou interagir, eu posso ser mais social ou não. Então, por exemplo, eu posso me sentir muito à vontade interagindo com o Matheus aqui, que é daqui, né? Nasceu aqui, mas está aqui falando comigo na minha língua, do que se eu estivesse conversando com um americano. Eu poderia estar mais intimidada, eu poderia estar mais tensa, por exemplo, porque a minha língua materna não é o inglês. Então, por mais, por exemplo, que alguém seja fluente no inglês, a língua materna vai ter um impacto, inclusive, emocional. O nosso cérebro também tem... Mesmo que você fale assim, eu não vou ficar com medo, não vou ficar ansioso, é uma coisa que não tem como... Isso. Né? Então, imagine, a neurociência já prevê uma parte do nosso cérebro, tem uma região que é a amígdala, e diz assim, em situação de perigo ou de ameaça, a nossa tendência em segundos é correr, paralisar ou lutar. Aí, um outro americano, né, o Daniel Goleman, que foi o grande precursor da inteligência emocional, ele chama isso do sequestro emocional. Quando a gente vê, né, a gente já explodiu, né? Então, porque isso pode acontecer em segundos. Por isso que tanto já se ensina para pessoas, crianças, e também nas empresas, né? Eu trabalho também com isso, tantos workshops e treinamentos para nós nos desenvolvermos
né, ficarmos mais inteligentes emocionalmente. Então a gente tem às vezes alguns modismos. Agora é esse nome que está na moda, agora é esse conhecimento que está na moda, agora é aquele outro, né? O ideal é que a gente tenha um conjunto deles e utilizá-los e aplicá-los à medida que nós precisamos e que é melhor para cada pessoa ou empresa. Vão ter especialistas, consultores, são especialistas em algo muito específico, né? Em algo único, singular. Vão ter consultores que são mais genéricos, vão usar várias ferramentas para poder interferir naquele trabalho.